estava comentando sobre Pedro, né? Que Pedro ele teve a visão, tal, né? Sobre comer animais puros ou impuros. E na sequência Paulo teve um encontro com Jesus. Fala um pouquinho dessa história aí que também é o início da igreja, sobre Paulo, a maneira que ele pregava, que ele, né, falava do amor de Jesus, que ele andou junto, e na sequência Paulo, que fisicamente não teve contato direto com Jesus, né? Ele apenas perseguiu, viu, mas o contato com ele foi pós-cruz, não é isso? Como ele diz, né, um nascido fora de tempo, né? É. Então, eu entendo, né, a soberania de Deus agindo em função daquilo que é o propósito do Evangelho de Cristo, né? Se espalhar pelo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para crer nele é preciso pregar, né? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, né? O despertamento. Então Deus comissiona a igreja, né? Envia o Espírito Santo prometido por Cristo Jesus, e até aquele início ali havia um entendimento ainda bastante difuso, né, entre aquela igreja do início, que ela era, a mensagem do evangelho era para os judeus, né, até que Pedro vai ter aquele sonho dos animais descendo no lençol, e aí ele vai ter aquele encontro com a família de Cornélios, ali que a gente chama do Pentecoste dos gentios, e depois Jesus então encontra com Paulo. Mas antes do encontro com Paulo, há uma ação que parece, né, a gente entende e fala assim, a perseguição. Mas aquela perseguição inicial, ela é exatamente um ponto de partida para que o evangelho saia de Jerusalém. Aquela perseguição, mas fala assim, foram perseguidos, é ruim perseguir às vezes, né? Fala assim, Deus diz, se eu não der uma chacoalhada nesse povo, eles não vão sair daqui, A zona né? de conforto. Sair da zona de conforto. Sim. E aí na ação da perseguição, tem lá o Filipe que vai encontrar o etíope, vai para Samaria, e aí o evangelho começa a se espalhar. E aí há Paulo, que tem um encontro com Jesus, e eu entendo a apostolicidade de Paulo por essa experiência diretamente com Cristo, porque ele recebe a mensagem direta do Cristo naquela teofania ali, e ele é designado, e eu entendo ali um propósito total de Deus, porque a gente pega a história da igreja, você vai encaixando todas as coisas, né? Se Alexandre o Grande, naquele domínio imperial dele, ele faz de tudo para espalhar a língua grega como aquela língua universal. Vem os romanos criando as estradas para que todo mundo chegue em todo lugar, né? A Pax Romana. Então você vai ver que tudo vai se estabelecendo para aquilo que, salvo engano, Gálatas 4:4, né? Na plenitude dos tempos, ou salvo engano de versículo, na plenitude dos tempos vem o Filho, né? Mas faltava um elemento que para mim aí é Paulo, um homem que falava todas as línguas, conhecia as culturas, tinha uma disposição que eu não sei, né, se há algum outro cristão na história teve a mesma disposição dele para que o evangelho pudesse cumprir o seu propósito de se espalhar pelo mundo, né? Então eu entendo que ali já é a construção que Deus vai proporcionando para o evangelho chegar até nós hoje, né?